Olá, graça e paz, que Deus abençoe a todos. É um ano novo, né? Chegando, que Deus abençoe a cada um de vocês, que seja um ano de vitória, porque a cada ano que passa, nós vamos enfrentando desafios, né? E eu desejo a todos, né, um ano abençoado, um ano feliz, para todos, né? Porque Deus deseja para nós o bem, o bom, o que é melhor, e nós temos que desejar o bom para o nosso próximo. Que Deus abençoe a todos. Eu quero conversar agora com o irmão nesse momento sobre alguns enganos que está acontecendo e a gente precisa esclarecer. Às vezes nós gostamos de julgar, de condenar os outros, né? Mas nós sabemos que tudo que nós fazemos está indo para o livro do juízo. Está indo para o livro. É lá no juízo investigativo. Então, o que precisa ser purificado no santuário? No santuário celestial. O santuário celestial tem pecado? Bom, segundo Daniel 8:12, 8:14, né? 8:14. A Bíblia diz que o santuário precisa ser purificado. Purificado de quê? Quais são os pecados que tem lá? Não é pecado. Mas é purificado, o que é que vai ser purificado lá? Os registros dos nossos pecados que estão lá. Porque o pecado começou lá e é lá que está o registro dos nossos pecados. Tudo que nós fazemos, falamos contra o nosso próximo, julgamos, às vezes armamos tribunal para julgar e condenar o irmão. E as pessoas fazem isso. A pessoa não pode nem se defender, é uma covardia, né? Paulo fala isso em 1 Coríntios 4, verso 3. Eles armam um tribunal humano, julgam e condenam a pessoa. Uma covardia. Quebra lá o 9º mandamento, dando falsos testemunhos, né? E faz aquela festa, comemora, exclui a pessoa e ficam ali se regozijando por dentro, se alegrando. Mas nós sabemos que tudo isso aí é espírito do mal, usando essas pessoas. Porque o Espírito Santo não vai fazer uma coisa dessa. Ele quer salvar, ele quer restaurar. Ele ama, ele perdoa, ele faz tudo para salvar. Não jogar para fora. Jamais. Jamais Deus vai fazer uma coisa dessa com ninguém. Faz não. As próprias pessoas que se condenam. Não é Deus que faz isso. Então, no livro do juízo, lá no juízo celestial, tudo vai passar limpo. Então, essas pessoas que andam se alegrando com essas coisinhas que andam fazendo aí, vai ser passada limpo, irmão. O juízo lá, o livro, Deus vai abrir o livro e cada um vai mostrar as suas ações. Então, assim como você julgou o irmão e condenou o irmão, lá também Deus é o supremo juiz, ele vai julgar. Bom, não tem pra onde correr, vai julgar também, né? Paulo diz lá em 1 Coríntios 4:3 que as pessoas armam um tribunal e condenam as pessoas. Paulo ainda diz lá mesmo em 1 Coríntios 4:3 que ele não julga nem a si próprio, que dirá o seu próximo. Porque nós não podemos julgar nem a nós mesmos. Eu errei aqui, pequei, eu posso me condenar, me julgar? Não. Paulo diz, nem a mim mesmo eu posso me julgar, nem a mim mesmo. Imagine, irmão, o que está naquele livro lá, né? O livro selado de 7 selos, que vai sendo aberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e está lá nossas ações. Aquilo que nós fazemos às escondidas, principalmente em comissões, né? Comissões de nomeações e tal. As pessoas gostam de dar suas opiniões, ó, nas costas dos outros, sem as outras, sem a pessoa saber, faz aquela festa. Beleza. Covardia, né? O irmão não pode se defender, não está ali. Arma o tribunal, julga, condena e não avisa nem a pessoa por que a pessoa está sendo excluída. Nem avisa por quê. Mas nós temos um advogado. Está no livro de Jó, capítulo 16, verso 19. Está lá. O advogado está lá. Ele está vendo tudo. Está entregue nas mãos dele. Ele sabe o que faz. Eu quero falar uma coisa aqui interessante assim, que está acontecendo sobre engano. Deixa eu falar uma coisa assim que está acontecendo que é uma coisa chata. Deixa eu ver. Quando eu frequentava a igreja da Benedito Jenkins, estava passando a lição lá na época, e surgiu um assunto sobre a pedra que foi lançada sobre o dedo da estátua. Nós sabemos que, pela profecia, diz que aqueles 10 dedos da estátua, né, os 10 dedos da estátua, se refere ali aos 10 reinos da Europa. Primeiro, claro, os 10 reinos da Europa. Só que a discussão que aconteceu ali é que quando Jesus voltar, essa pedra vai atingir os 10 dedos da estátua, se referindo à Europa.
que vai atingir ali os 10 países da Europa. Aí eu questionei, não, irmão. Quando Daniel mencionou esse assunto, não tinha um número de países que existem no mundo hoje. Hoje tem mais de 200 países espalhados no mundo todo. Não tem como. Aquela Europa ali se amplificou, multiplicou. O mundo cresceu. Então, o mundo não se resume só aos 10 países da Europa. Não, engano, não. Ela se amplia. Essa profecia se amplia. Tá? Conforme a mensagem de Daniel, né, capítulo 7, e o quarto animal. Vem explicando ali os 10 chifres do quarto animal. Que você vai entender isso lá em Apocalipse 17, verso 12, sobre os 10 reinos que estão sendo formados nos últimos dias. O mundo inteiro será dividido em 10 supernações. O Brasil, América do Sul, Lula já assinou isso em 2008. Então o mundo inteiro será dividido em 10 blocos de 10 supernações. Não tem por onde correr, irmão. O movimento aí Laudato Si do Papa Francisco está mostrando isso aí claramente. A COP28 está aí mostrando também. Esse negócio de leis climáticas, isso é balela, irmão. Esse negócio de lei climática que eles estão falando aí, isso é balela. O que está por trás de tudo isso aí é o religioso. Eles vão colocar um dia espúrio para substituir o Santo Sábado. Conforme fala lá no livro de Daniel 12, verso 11. A maior abominação de todos os tempos. Qual é? A maior abominação de todos os tempos. Eles vão anular a palavra de Deus da face da terra. Eles vão destronar Deus do trono. Quando eles eliminam a palavra de Deus da face da terra, eles tiram Deus do trono, porque a palavra de Deus é a base do caráter de Deus. Então, encerra ali, eles anulam a palavra de Deus, Deus encerra o juízo. Ele sai do trono. Encerra o juízo investigativo. Então, o santuário enche de fumaça, conforme Apocalipse 15, verso 8. Então, o mundo inteiro vai estar dividido em 10 supernações. Esses 10 dedos da estátua, conforme você lendo aí Apocalipse 17, verso 12 e verso 13, está claramente explicando aí como é que vai ser a volta de Jesus. O mundo vai estar dividido em 10 supernações, se referindo lá na profecia de Daniel, capítulo 2, verso 44, 45, está explicando claramente ali que essa profecia é para o tempo do fim, futuro, não para os dias de Daniel. Aí se levantou ali uma confusão, aquela coisa, não, tem que ser na Europa, que vai atingir a Europa. Resultado, criou um burburinho e, na verdade, o que é que eles estão fazendo ali? Estão atrapalhando, porque não é nada disso que vai acontecer. Os 10 dedos, os 10 países da Europa, se amplificou, aumentou e se refere ao mundo todo. Porque quando Jesus chegar, não vai descer só na Europa, atingir só a Europa. Vai atingir o planeta todo da Terra. Discussão boba, mas que cria confusão. E está pregando contra a igreja. Começou aí já. Um dos pontos. E eles estão totalmente errados. Porque não é isso que a Escritura está falando, né? Então, totalmente errado. Aí agora um dia eu fui pregar na sede e apareceu lá, tem uma pessoa lá que é anciã de lá. Uma anciã. Então, para mostrar moral, né? Eu preguei lá sobre o fechamento da porta da graça. Ah, tá pregando contra a igreja, começou aquele burburinho, aquela conversa toda, bababá. Irmão, conforme a palavra de Deus, o fechamento da porta da graça, está ficando aqui falando em Apocalipse 8, versos 1 e 2. Vem mencionando aqui o quê? Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, os 7 anjos que estavam no altar receberam as 7 trombetas. Os anjos só recebem as trombetas quando o cordeiro quebra o 7º selo. O 7º selo, nós sabemos pelo primeiro escrito que está aqui, página 295, é o encerramento da mensagem do terceiro anjo. Apocalipse 8,5 fala que é o fechamento da porta da graça. Então, o 7º selo ainda não foi quebrado. A porta da graça não fechou. Então, os 7 anjos não podem receber as 7 trombetas. Já tocaram essas trombetas antes de Jesus quebrar o 7º selo. Isso é contradizer a Bíblia. E falar sobre isso, eu vou mostrar um texto aqui na Bíblia, no Espírito de Profecia. Deus falando que nós precisamos voltar para as Escrituras. Porque estão desfazendo as Escrituras. Eu vou mostrar isso, está no livro Eventos Finais, página 136.
Resultado, houve um burburinho, foi quando chegou o pastor Samuel Pinheiro. Aí o pastor Samuel Pinheiro, com a turma lá da comissão, resolveu me excluir. Me excluiu. Eu digo, eita, a confusão foi essa. Me excluíram. Eu digo, é mesmo, rapaz? Aí eu questionei. Por que eu estou sendo excluído da igreja? Qual o motivo? Você julga, arma um tribunal, me condena e não dá nenhuma satisfação? É justo isso? Eu falei lá que o livro de Naum, capítulo 1, verso 3, Deus está dizendo que nenhuma injustiça vai ficar impune. Conversei com ele, ia tomar minha providência. Ele pega e me deu aqui, ó, uma carta de recomendação, nada contra o servo do Senhor, bababá, bababá. Eu digo, beleza, tudo bem, beleza. Agora, por que ele me deu uma carta de recomendação se ele me condenou, me excluiu, me julgou e tudo? Eu digo, vocês estão agindo de maneira errada. Pode condenar alguém assim? Aí me deu uma carta, passou. Aí eu não quis ficar lá na Benedito, eu vim para Marta Sênior. Chegando aqui, o pastor Samuel Pinheiro vai aos anciãos, está pregando diferente a ele, está pregando contra a igreja. Aí os anciãos, a maioria dos anciãos, a maioria dos líderes, não conhece profecia quase nada. Entre a minha fala e a fala do pastor, você acha que a galera vai ficar do lado de quem? Claro, do poder eclesiástico da igreja. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Beleza. Um leigo? Claro. Então, irmão, vem acontecendo essas coisas. Aí, quando foi agora em dezembro, no final do seu mandato do poder eclesiástico da igreja, Samuel Pinheiro, ele se juntou com alguns anciãos de novo na igreja e me excluiu. Alegando que estou pregando contra a igreja. Não estou seguindo as meretrizes da igreja, as normas da igreja. Beleza. Agora eu vou apresentar aqui um documento para os irmãos só dar uma observada. Você conhece esse livro aqui, irmão? É da igreja. Vocês creem na profetisa Ellen Golden White? Todo mundo crê nela na igreja adventista. Tudo que ela fala é inspirada por Deus. Beleza. Agora, vocês já leram o que está escrito aqui na página? Veja só o que Deus vai falar aqui. Engano satânico nos últimos dias. Engano satânico nos últimos dias. Agora, veja o que está escrito aqui. Até mesmo na igreja adventista. Até mesmo na igreja adventista. Engano satânico até mesmo na igreja adventista. Vamos lá. Estou pregando errado, né? Estou procurando seguir a Bíblia e escrever profecia. Estou sendo acusado e condenado que estou pregando errado. Eu digo, beleza. Quem está falando essas palavras aqui é Deus. Engano satânicos até mesmo na igreja adventista. Deus está usando a profeta aqui, Ellen White. Deus está falando isso aqui por quê? Porque ele já previu. Ele já viu que no fim dos tempos, o engano satânico também ia atingir a igreja. E Deus é verdadeiro, irmão. Ele não aceita esse negócio de mentira com verdade, passar a mão pela cabeça. Nada disso. O que é certo, o que é errado. Por isso que o juízo investigativo está passando a limpo para todos os seres observarem a justiça de Cristo. Que ele é justo, irmão. Ele é justo. Imagine os mártires morrendo por defender a verdade, a palavra de Deus. Quantos mártires morreram e vão morrer ainda agora num pequeno tempo de angústia que ocorrerá antes do fechamento da porta da graça. Imagine. Aí vem as pessoas distorcendo a palavra, mentindo, enganando, e Satanás ali por trás. E a pessoa, com aquela amizade com o poder eclesiástico, com o ensinamento dos homens, amando mais o poder eclesiástico da igreja do que o próprio Deus, do que a lei de Deus. E quem morreu por nós foi Jesus.
É a Ele que nós temos que prestar honra e louvor e glória. E obediência. Principalmente a sua palavra. Não, estão desprezando a palavra de Deus para obedecer ensinamentos de homens. Engano satânico nos últimos dias, até mesmo na igreja adventista. Deus é quem está falando isso através do livro. Olha o que ele está dizendo aqui. Eita, a visão aqui ficou boa. Deixa eu ver agora. Os obstáculos, a força e o êxito são maiores, muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Temos muito mais a temer os de dentro do que os de fora. Os obstáculos, a força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Temos muito mais a temer os da própria igreja do que o do mundo. A liberdade religiosa, irmão, aqui no Brasil é tranquila. Ninguém tem perseguição pelo de mundo, não. É os de dentro que está perseguindo. É os de dentro que Deus está falando aqui. Isso é triste ouvir um negócio desse. Diz mais. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar mediante sua fé coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes se tem o professo defensor da verdade demonstrado maior entrave ao seu progresso? Quem é quem trava a obra? Os próprios defensores da verdade. É quem trava. Travando por quê? Não quer que pregue a verdade por quê? Porque tem um inimigo aí por trás. Não quer que fale a verdade. Qual o objetivo disso aí? Você não seguindo a verdade, você está sendo enganado pelos líderes. É o que Deus está dizendo aqui, a liderança da igreja. Então, como é que vai ficar agora? Você que está sendo enganado tem a obrigação de examinar as escrituras. Deus diz lá nesse mesmo livro aqui, páginas 186 e 187. Nós vamos ser julgados pela luz que temos, que conhecemos. E tem também um grupo de pessoas que não conhecem a verdade, mas que Deus vai enviar os seus embaixadores, os embaixadores de Cristo. E mesmo assim essas pessoas vão rejeitar a palavra de Deus, não aceitam. Não aceito não. A congregação ensina assim. Ah, beleza. Lê a página 186 e 187 também. Deus está dizendo, beleza. Ele não terá ninguém por inocente, mesmo que não conheça a verdade e não quer conhecer. Deus está dando oportunidade para você conhecer e tomar sua própria decisão. Eu estou sendo enganado, mas ele vai enviar os embaixadores dele. Vai levar a verdade para você. Deus não vai ter ninguém por inocente, os que estão dentro da igreja. Ninguém. É o que o livro está dizendo. E a página 53 desse livro, Deus está dizendo que esta igreja adventista será mais julgada do que as outras. Por quê? Porque é a única igreja que recebeu o dom profético. As outras não. Essa recebeu, conhece a verdade. E tem que pregar a verdade. E não quer pregar. Prega distorcido. Enganos satânicos, até mesmo entre os adventistas. Quem está falando isso é Deus. Porque Ele ama a verdade. E não pode enganar. Ele diz mais aqui o seguinte. Espírito de mentira contradizem as escrituras. A Bíblia ensina uma coisa, eles ensinam outras. Como exemplo, dá um exemplo aí. A Bíblia diz que o juízo começou no ano de 1844. Eles dizem lá que é no ano 31. Se o juízo começou em 1844, é claro que os selos têm que começar a ser abertos a partir de 1844 para frente, para os nossos dias, até hoje, que o juízo está acontecendo até hoje. A porta da graça ainda não fechou. Porque Jesus está ministrando lá no santuário, até hoje, desde 1844 para cá. Então, como é que esses selos vão ser abertos lá na igreja de Éfeso? Isso é contradizer a Bíblia. Hein? As trombetas ocorrem depois que ele fecha a porta da graça, recebe os 7 anjos, recebe as trombetas. Como é que isso é lá para o tempo do primeiro século, segundo, terceiro século? Como é isso? Está contradizendo as escrituras. Espírito de mentira contradizem as escrituras. Então, como eu não quero fazer parte desse engano, dessa mentira, eu estou sendo excluído.
pelo poder eclesiástico da igreja. Porque eu não aceito. A minha mente se recusa a pregar contra a Bíblia. Não tem como, irmão. Você vê Jesus morrendo na cruz, seguindo os princípios de Deus, os mártires morrendo. Aí agora, no tempo do fim, os bonitinhos querendo apresentar as suas filosofias, desprezando a Bíblia. Será que Deus escreveu isso aqui à toa, em vão? Não tem nenhum valor? Pelo amor de Deus, irmão. Não é assim não. Olha o que diz aqui. Os santos precisam alcançar a completa compreensão da verdade presente. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. É a palavra, meu irmão. É a palavra final, é a de Deus. É como Deus disse, está escrito. Apocalipse 22, 18. Tem que pregar como está escrito. Agora, irmão, não estou ofendendo ninguém, irmão. Simplesmente só estou falando o que Deus pediu para eu fazer. Ele me chamou para pregar a mensagem presente. Eu já acabei de crer. O que você imaginar aqui da mensagem presente, Deus já me deu a compreensão. Eu vejo muitos erros. Só fui pregar a verdade. Só estava pregando a verdade. Não estou ofendendo ninguém. Só estou falando o que Deus pediu para eu fazer. Aí eu fui julgado, condenado, excluído. Isso é justo. Tá bom. Eles acham que estão corretos. Mas pelo que eu estou vendo aqui na Bíblia e no Espírito de Profecia, o erro não está comigo, não. Porque se estivesse comigo, Deus está dizendo aqui na liderança. Engano satânico nos últimos dias. Até mesmo na igreja adventista. Como eu não concordo fazer parte dessa coja, desse engano, desse nojo, minha mente não aceita isso. Aí, por causa de cargos, posições, prefere, bota para fora isso daí. Não. Isso chama-se orgulho teológico. Eles têm que voltar para a Bíblia, como o Espírito de Profecia está falando aqui. Pilatos, por causa da sua posição política, lavei minhas mãos. A quem é que vocês querem que eu sacrifique? Jesus ou Barrabás? Aí a multidão, a voz da multidão. Jesus, Jesus. Eles dizem para mim assim: você acha que todos nós estamos errados e você está certo? Se essa igreja é errada, como é que vamos pregar o evangelho para trazer as pessoas para essa igreja se a igreja é errada? Ninguém aqui está dizendo que a igreja é errada, não. Apocalipse 10, verso 11, a Bíblia fala que essa igreja surgiu da profecia bíblica, depois do desapontamento. Ela surgiu para pregar as mensagens presentes dos últimos dias. Tem que pregar a verdade. Agora, onde é que está o erro? Na liderança. Nos líderes. Não está pregando a verdade completa. Engano satânico. Essas palavras são minhas? Nós cremos na profetisa Ellen White. Mas quando é uma repreensão, não convém falar isso. Abafa o caso. Que adianta abafar o caso aqui? E no juízo investigativo, Jesus está vendo tudo e condenar. E perder a salvação. Quem está no erro precisa ouvir a verdade. Não é assim que a mensagem, a tríplice mensagem angélicas, é apresentada ao mundo para convencer lá, através do Espírito Santo, as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Como é que nós vamos apresentar a verdade para essas pessoas que estão lá no erro? Com erros. Temos que apresentar a verdade, a palavra de Deus, para convencer ela através do Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo vai convencer essas pessoas quando ela conhecer a verdade. Irmão, os judeus eram o povo escolhido de Deus para pregar a verdade e foram reprovados. Viraram gentios. Quando Jesus faz a última aliança ali no ano 31, Efésios, capítulo 2, verso 15, aqueles dois povos que não se davam, se tornou agora uma só família, uma só religião. Deus uniu os povos. A mensagem é para todos. Se os judeus quisessem se salvar, entra como gentios agora. E nós, se quisermos se salvarmos, mesmo que seja a igreja verdadeira, mas temos que pregar a verdade. Se não pregar essa verdade aqui, irmão, vai ser cortado. Deus não aceita isso.
Não adianta você estar aí, ai, meu líder, meu pastor, ai, eu amo meu pastor, aquela amizade com o pastor, mais com amizade com o pastor do que com Deus. Mais amizade com os homens do que com Deus. Desprezando, devemos ter uma amizade verdadeira e pura com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por nós. É a Ele que nós temos que obedecer. Seus ensinamentos são santos, puros, porque tem a ver com o seu caráter. Pelo amor de Deus. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente. Aqui na página 137 diz assim: Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvida, eles suscitarão um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Os que estão rejeitando a verdade, eles pensam que Deus está com eles e não estão. E aí? Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais. Que adianta eu estar defendendo uma placa de igreja mais do que a palavra de Deus? Colocando esses líderes acima da palavra de Deus. Isso não pode, irmão. Antes de existir igreja, a palavra de Deus já existia. Todos têm que ser submissos a Cristo, a sua palavra. A palavra de Deus é para pregar a todas as pessoas, inclusive para os líderes da igreja. Porque eles não estão acima da palavra de Deus, não. Eles não estão acima da palavra de Deus, não. A palavra é para ser pregada para todos. Mas sabe o que eles fazem, irmão? O poder eclesiástico da igreja está incomodando aí. Se reúne aqui, ó, tira fora. Pode fazer isso? Vocês morreram? Vocês podem julgar, podem condenar, podem excluir. Jesus diz que não rejeita ninguém que vai a Ele. Ninguém. Deixa eu te contar uma coisa. Tem uma grande multidão que está lá fora. Essa multidão não vem agora, sabe por quê? Se vier agora, é excluído pela igreja. Não entra. Não. Jesus não quer nem que esse público venha agora. Antes desse público vir para a igreja, no período ali do decreto dominical, no período da sacudidura, Deus vai fazer uma limpeza na igreja. Os mortos, os joios, vai sair todos. Deus vai fazer uma limpeza. Porque se essa grande multidão que vem da hora undécima, quando Jesus fazer a última intercessão, vem uma multidão de pessoas de lá para Jesus. Mas se vier agora, Jesus vai perder esse público. Esse público vai ser expulso da igreja e nunca mais Jesus vai ter esse público. Então ele não permite que esse público venha agora. Esse público ele não vai permitir agora. Ele só vai permitir que esse público venha, essa grande multidão, quando ele fizer uma limpeza. Ele vai fazer uma limpeza. Esta igreja hoje é uma igreja mista, tem de tudo aí. Mas quando ele fizer a limpeza, vai sair uma grande multidão. E vai entrar uma grande multidão de lá para cá. Deixa eu dizer aqui uma coisa. No livro Grande Conflito, página 608, diz o seguinte: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé da mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Grande Conflito, página 608. Uma grande multidão que está dentro da igreja, que era para estar vivendo essa verdade, e estudando as mensagens presentes, para quando receber o selo escatológico no tempo do fim, no alto clamor, saber apresentar as verdades presentes para todos lá fora. Mas isso nem sabe, muitos deles, a maioria nem sabe o que significa as mensagens presentes do tempo do fim. Como é que vai receber o selo? Vai pregar o que lá fora? Se não estão estudando. Estão seguindo ensinamentos errados, enganosos.
Deus vai cobrar de cada um de nós, irmão. Deus vai cobrar de cada um de nós. E eu ainda finalizo aqui no livro de João, capítulo 16, verso 1 e 2, diz o seguinte. E Jesus disse ainda, eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas. Antes de acontecer, Jesus está avisando aqui, ó, no tempo do fim, muitos vão ser expulsos das igrejas por causa do nome de Jesus, por obedecer à verdade, por falar a verdade. Vão ser expulsos. Não vou ficar me preocupando com essas coisas, porque Jesus está falando aqui a verdade. Não desanime, não. Isso vai acontecer. Eu estou passando por essa experiência. Jesus, antes dele morrer, ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Mas quando ele morreu, os discípulos ficaram apavorados. Porque não estavam examinando a Bíblia. Não estavam botando em prática a palavra de Deus. Ficaram atônitos. Jesus não falou que ia ressuscitar no terceiro dia? Era para ficar lá em paz. Maria foi lá, viu, né? Pedro foi lá, duvidou ainda. Ficaram duvidando. Ele não falou, ele não pregou que ia ressuscitar no terceiro dia? Ele está dizendo aqui que no tempo do fim, muitos vão ser expulsos das sinagogas por causa do seu nome, por obediência à palavra de Deus. O profeta, irmão, tem que falar aquilo que vem de Deus para o povo. Nós temos que falar para as pessoas o que Deus quer que você fale. Muita gente quer ouvir algo que agrade seu coração, faz um cerca Lourenço, acalma, né? Isso aí não pode pregar assim, isso aí não sei. Tem que pregar a verdade, irmão. Tem que pregar a verdade, doa que doer, tem que falar a verdade. Se fala mentira, a igreja está vazia, imagina de quarta e domingo, os cultos como é que estão? O Espírito Santo não pode operar em erros assim não, irmão. Esse é pecado, irmão. Desfazendo a palavra de Deus. Essa decadência espiritual dentro da igreja chama-se pecados. Diretamente da liderança da igreja. É Deus que está falando no Espírito de Profecia, está falando na Bíblia. Muitos vão sair dessa congregação, vai passar para a fileira do inimigo. Porque não estão se santificando. Não estão vivendo a verdade. Aí Deus envia seus embaixadores para falar a verdade. Não. Dá crédito à mentira do que é a verdade. Quem vai terminar a obra são os leigos. Saiba que tem os ministérios dos leigos. Deus está capacitando muitos leigos aí, chamando e preparando. É eles que vão terminar a obra. Com o poder do Espírito Santo. Que ousadia é essa, rapaz? Vocês que estão errados, ainda julgam e condenam. É aquilo que fala lá de 2 Coríntios 4:4. Está ceguinho, né? A palavra de Deus diz no livro de Lucas 15, fala de 3 parábolas. O filho pródigo, a ovelha perdida e a dracma perdida. A dracma perdida é perdido dentro da igreja. Imagine que situação. Desprezando a Bíblia, o Espírito de Profecia. Logo, logo, ele vai fazer uma limpeza nessa igreja. E Deus está capacitando muita gente aí para pregar a mensagem do terceiro anjo. Muita gente sincera, honesta, porque tem muita gente boa dentro da igreja, meu irmão. Tem muita gente boa, que Deus ama, que ama a verdade de Deus também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Toda injustiça, eu continuo dizendo,